Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Iniciando mais um programa da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar, isso mesmo, detalhar assuntos relacionados aos personagens bíblicos e acontecimentos também. Que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados, no sentido de buscarmos reformar e melhorar nosso costume, atos e até mesmo opiniões. O nosso irmão Paulo, ele escreveu: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. No programa passado, trouxemos o tema Obediência x Adoração. Nesse estudo, procuramos deixar claro o quanto resistimos em obedecer a Deus. Trouxemos o exemplo de Saul, Caim, Arão, Balaão e Davi. Ainda que advertidos e orientados por Deus, preferiram desobedecer a Deus. Por meio do profeta Samuel, Deus deixou claro que a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Trouxemos alguns exemplos de desobediência da grande maioria da cristandade em nossos dias. Ficou claro que quando invalidamos os mandamentos de Deus pelas tradições, nossa adoração e honra a Deus acaba sendo em vão. Mostramos que Jesus deixou claro que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e que Deus procura tais adoradores. Hoje, traremos o programa número 4, Os Caminhos da Bênção. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Mateus, capítulo 22, dos versos 36 a 37. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E em sequência nós temos Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse verso que eu acabei de ler, em Romanos 8, 28, nós lemos na Nova Versão Internacional. Eu acredito que por meio da leitura inicial, já foi possível você perceber os caminhos das bênçãos. Nosso irmão Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 28 de Romanos, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que o amam. E um mestre, um sábio dos tempos de Jesus, um dos seus conterrâneos, perguntou para Jesus qual era o grande mandamento na lei. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amar a Deus é obedecer a Deus. Deuteronômio 10, 12. O que Deus pede de nós? Senão que nós tememos a Ele, que andemos em todos os seus caminhos, que o amamos de todo o coração. Não há caminho para a bênção fora da obediência a Deus. Jesus deixa claro que amar a Deus é o grande mandamento na lei de Deus. Moisés, servo do Senhor, disse: senão que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, ames e sirva-o
o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Deuteronômio 10 e 12. Infelizmente, nós temos a tendência de fazer as coisas do nosso jeito. Mas queremos bênçãos. Queremos que Deus nos abençoe. Buscamos bênçãos. É o que as pessoas mais buscam hoje. É campanha para bênção, campanha para bênção, campanha para bênção, campanha para bênção. Conhece alguma campanha, cooperador Giliardo, para que as pessoas sejam obedientes? Uma campanha de santificação? Conhece? É difícil de conhecer, ministro. As pessoas não fazem esse tipo de campanha, mas campanha para bênção, campanha para abertura de portas, quebras de correntes de não sei o quê. As pessoas sempre buscam isso. Só que o que nós estudamos que a rebelião, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Vamos trazer o termo hebraico para a palavra temer, temer. O termo hebraico para a palavra temer em Eclesiastes 12:13 é yare, que significa reverenciar ou respeitar, e comumente se refere ao temor do Senhor, como em Provérbios capítulo 1, verso 7, onde o sábio diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Logo, temer a Deus significa honrar e respeitar a sua autoridade e senhorio. Acredito que ficou claro. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é reverenciá-lo e obedecê-lo, baseado em toda a revelação de sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor, justiça e outros atributos revelados a nós por meio das Escrituras. Assim o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Romanos 8:28, Deus age, na tradução NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13, assim como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É daqueles que o temem. E o temor do Senhor é o quê? A guarda dos seus mandamentos, o respeito a Ele, respeitar Ele, obedecê-lo como Ele é. E compadecer é ter compaixão. Então o Senhor compadece daqueles que o temem. Está claro que o Senhor nosso Deus tem compaixão dos que o temem. E assim Ele age em favor para o bem das pessoas. Por mais que as situações sejam e nos apresentam de uma forma assim que parece que não tem jeito, Deus sempre vai agir em nosso favor para que nós venhamos assim receber bênçãos da parte dEle. A bênção acompanhada da obediência. A fim de ficar mais claro, o significado de compassivo. O significado de compassivo. Compassivo, o que é compassivo? Deus tem compaixão. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. O irmão Paulo, um servo de Deus experiente, ele disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, verso 28, na tradução Nova Versão Internacional. Eu sei, você não tem dúvidas, tem? Tem dúvidas? Já ouvimos que temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus, segundo Provérbios 8 e 13, é aborrecer o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. É odiar o mal, é odiar a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Deus diz que odeia a boca perversa. Provérbios 8, verso 13. Assim, podemos dizer, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Deus disse: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, verso 29. Você quer que Deus te abençoe? Obedeça, tema a Deus, tema a Deus. Também nós temos outros textos nesse sentido.
Deuteronômio capítulo 6, verso 2 e verso 24. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 24 agora. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Aí tem pessoas, o cooperador Giliardi, que diz, isso aí é para Israel. Mas as bênçãos é para quem? Guardar os mandamentos, cumprir as ordens de Deus, os estatutos, isso é para Israel, né? Agora ser abençoado é para você, não é não? Tá fácil, não tá não, cooperador? Assim é fácil, ministro. Aí tem outros que dizem assim, não, Jesus aboliu as leis, nós não precisamos de guardar nada mais não. Então Jesus deu um salvo-conduto, uma licença para você ser um pecador. O texto diz, para que teus dias sejam prolongados. Olha, o seu problema não é com a lei. Nós sabemos disso. Me desculpe eu ser franco e sincero com você. Seu problema é com um mandamento da lei, que é o sábado. Não é com a lei. A verdade é essa. Me desculpa ser direto com você, mas estou falando isso para te despertar. Temer a Deus é obedecer sua voz. 1 Samuel 12, 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebelde ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Deus quer que nós seguimos a Ele. Temer a Deus é andar diante dEle. Deuteronômio 10 e 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não, isso é para Israel. A bênção é para você, né? Olha, se você não quer ser ou pertencer de alguma forma ao povo de Israel, você acaba não sendo povo de Deus, porque por meio de Cristo nós somos descendentes de Abraão e pertencemos a Israel sim. Lê Efésios 2. Naquele outro tempo nós estávamos longe desse povo, longe da aliança. Nós entramos nessa aliança nova por meio de Jesus. Temer a Deus é andar em seus caminhos. Deuteronômio 8, 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Temer a Deus é andar nos seus caminhos e temer a Deus é servi-lo. Josué 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. De tudo que tem ouvido, Micho Lucas, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 13. Amém. Não é do judeu, não? Não, ministro, é de todo homem. De todo homem. Olha, eu vou repetir Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor. Serviu com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? É com Israel, nós não temos deuses, nós não somos idólatras. Mas Deus disse por boca do profeta Samuel que a teimosia, o porfiar, é como o pecado de idolatria. Ficar teimando com aquilo que é certo é como o pecado de idolatria. E ser rebelde é como o pecado de feitiçaria. E agora? Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é Deus para você. É um abençoador, né? Aquele que te abençoa, aquele que está pronto para te responder quando você grita. Vem cá, vem cá. É assim, Deus é esse para você, não é não? É assim que você está reverenciando Ele, obedecendo a Ele. Você tem conhecido a santidade dEle. Você conhece a grandeza dEle? Não, eu só conheço a misericórdia, a benignidade dEle, o amor dEle. Mas a justiça não! E outros atributos revelados a nós por meio das Escrituras, eu não reconheço. A cristandade hoje age assim.
E eu vou dizer, não podemos nos enganar achando que mesmo na desobediência estamos amando e honrando a Deus. Não podemos fazer isso. Não. E nesse sentido, Jesus disse aos seus conterrâneos, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, verso 6. Ainda Jesus disse, em Marcos 7, verso 9, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Infelizmente, as pessoas deixam de obedecer a Deus para guardar a tradição deles. Eu vou dar só um exemplo, eu estou sendo bastante categórico aqui e bato nessa tecla. Quantos crentes estão hoje dizendo que hoje é o dia do Senhor, hoje domingo? Isso é tradição, não é não, cooperador Giliardi? Sim, foi passado por tradição. Então guarda a sexta-feira santa também, que é uma tradição também. Ah, não, isso aí é mandamento da Igreja Católica. Mas guardar o domingo também é mandamento da Igreja Católica. Você tem dúvidas? Pega o catecismo da Igreja Católica e abre lá para você ver se está escrito guardar domingos e dias de festas. Por que você só guarda o domingo e não guarda os dias de festas? Um dia eu estava estudando com o operador Giliardi. Por acaso estava num comércio na nossa cidade e o dono do comércio era da Assembleia. E o outro chegou da Batista e eu ali. Aí tinha um adventista também. Aí nós conversando sobre guardar os mandamentos e entrou na questão de guardar o sábado. Aí o da Batista disse assim para mim, vocês quando encontram com a gente, só fica falando dessa questão do sábado, não tem outras coisas para falar, não? Por que você só fica falando isso, vocês? Aí me veio à mente na hora mesmo, na hora assim, sem pensar eu falei, olha, eu chego na sua casa, você está precisando de arroz e eu levo água, resolve alguma coisa? Ele disse não, eu disse, por que não? Ele disse, porque eu estou precisando de arroz. Eu falei, é isso que eu estou fazendo para você, levando o que você não tem. Por isso que nós insistimos, porque as pessoas precisam aprender. E aprender que a questão do sábado está relacionada à verdadeira adoração, a adoração a Deus. Sábado não está ligado a um mandamento, simplesmente um mandamento comum, mas o sábado é um dia de adoração. Por isso Satanás, ele se revoltou contra o sábado, porque o sábado identifica quem é o Deus verdadeiro para nós. Vou repetir, amar a Deus é obedecer seus mandamentos. Você tem dúvidas? Vamos ler 1 João 5, verso 3, em várias versões. Vamos ler em várias versões bíblicas. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Essa versão é a corrigida e revista fiel ao texto original, ACF. Nesse sentido também nós encontramos a João Ferreira de Almeida, revista, Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Estamos observando aqui em várias versões, ministro? Guardar os seus mandamentos, o amor de Deus, guardar os seus mandamentos. Edição João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aqui é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Temos outras versões nesse sentido, ministro Lucas? Temos a Brasil, a tradução brasileira. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Vamos à CNBB, a edição da Bíblia, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ouça com atenção. Pois amar a Deus consiste nisto. Eu vou ler de novo. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ficou mais claro, cooperador Giliardi? Sim. Vamos ler outra tradução. Na Bíblia Difusora, nós encontramos, pois o amor de Deus consiste precisamente em que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são uma carga. Essa é a Bíblia Difusora. Todos esses versos nós estamos fazendo comparações de 1 João 5,3. Agora, nova tradução linguagem de hoje, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Na nova versão internacional nós encontramos, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Na edição pastoral nós encontramos,
Porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Na PJFA, Português João Ferreira de Almeida, revista atualizada, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. E aqui na tradução do Novo Mundo, pois o amor de Deus significa o seguinte: que observemos os seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Qual é, perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse: desobedeça a Deus, acredite na graça, acredite que a fé é suficiente, faça isso. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus disse: guarde os mandamentos. Jesus, guarde os mandamentos. O amar a Deus é isso. E eu pergunto para você, quem é abençoado? É quem desobedece ou quem obedece? O quinto mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Imagina, se eu honrar meu pai e minha mãe, meus dias de vida são prolongados. Imagina se eu honrar a Deus, cooperador Giliardi. Sim. A sua vida não é prolongada, mas você tem vida eterna. Deus, por sua palavra, transmitida a nós por meio de seus santos profetas, nos ensina a sua vontade. Porém, a nós é dada a oportunidade de escolher entre obedecer ou não. Nessa reflexão, procuraremos trazer alguns exemplos nesse sentido. Obedecer. Obedecer. A palavra obedecer é. O que é obedecer? Submeter-se à vontade de outrem. Reconhecer a autoridade, o poder de alguém. Está dependente de poder ou autoridade. Executar as ordens de alguém. Cumprir. Observar. Sofrer a ação de. Ceder a. Deixar-se guiar por. Isso nós encontramos em um dicionário da língua portuguesa, palavra obedecer. E o sinônimo da palavra obedecer é acatar, guardar, considerar, cumprir, respeitar, aceitar, observar, praticar, seguir, submeter-se e sujeitar-se. Eu vou dar um exemplo que a obediência nos protege. Você chega a um zoológico, está ali uma placa: não encoste na jaula, perigo. Mas você não quer acatar, não quer guardar, não quer considerar aquilo, não quer cumprir, não quer respeitar, não quer aceitar, não quer observar, não quer praticar, não quer seguir, não quer submeter-se nem sujeitar-se. Você desconsidera a placa e encosta na jaula. Pronto, né, cooperador? Pronto. Vai acontecer o que com você? Nada, né? Se você der a sorte de que o leão estiver alimentado já, não vai acontecer nada. Agora, se você não deu essa sorte, é perigoso. Nós lemos nas Escrituras um texto em Gênesis 6 e 9, que fala de um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Foi um homem abençoado, irmão Giliardi? Foi um homem abençoado. E quantos não andavam com Deus e perdeu a bênção? Perderam ou não perderam? Perderam. A palavra íntegro em hebraico, íntegro. Tzadik. Palavra tzadik, que significa, ali no dicionário Strong, H6662, que é um código ali, que diz justo, correto, justo, reto, na casa de alguém, justo, correto na conduta e no caráter, justo no sentido de alguém justificado e vindicado por Deus, certo, correto, lícito, legítimo. Esses são os significados da palavra tzadik, que é íntegro em hebraico. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos.
Quando nós lemos o Cooperador Giliard a história de Noé e o dilúvio, não damos a devida atenção a alguns detalhes. Gênesis 6, versos 14 e 16. Deus disse para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados, o comprimento da arca, 135 metros aproximadamente. E de 50 côvados a sua largura, 22 metros e meio aproximadamente. E de 30 côvados a sua altura, 13 metros e meio a altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Quais detalhes nós não damos atenção? Noé, Cooperador Giliard, simplesmente não fez a arca, ele fez do jeito que Deus queria, não foi não? Deste modo. Agora nós queremos ser crentes do nosso jeito? Nós queremos seguir do nosso jeito? Ah, Deus disse, farás com madeira. Deus disse que madeira que ele usaria? Gofer. Não, eu vou fazer com outra madeira, melhor. Betumarás por dentro e por fora com betume. Não, eu vou fazer betumar com outra coisa, melhor. Nós temos esse costume. Farás dessa maneira. Não, nós vamos fazer da nossa maneira. A medida, a metragem. Deus deu tudo e Noé fez tudo, né? Conforme Deus determinou. Isso. O texto bíblico afirma em Gênesis 6 e 22. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. E foi abençoado? Sim. Tudo terminou bem? Para ele e a sua família que fizeram como Deus tinha mandado. Se Noé tivesse construído a arca do seu jeito, talvez em meio à tormenta das águas, ele se sentisse inseguro. Noé estava confiante, pois tinha certeza de que havia obedecido à palavra de Deus. Quando lemos as Escrituras, fica claro que erramos na maioria das vezes naquilo que achamos ser detalhes. Ah, Deus não está se importando com isso não. Ah, mas se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo. Agora, nós sabemos que a escolha em obedecer a Deus tem um custo. Pessoas que se julgam sábias vão zombar daqueles que obedecem a Deus sem discutir ou contender com Deus. Sabemos que viver uma vida de obediência a Deus nos coloca na contramão do mundo, até mesmo no seio da nossa família podemos ter problemas. Isso nós temos noção. A todo momento temos que escolher entre obedecer a Deus ou não. E ainda que poucos percebam, o mundo dos nossos dias é mais agressivo aos crentes fiéis que o mundo bíblico. Eu costumo dizer, no mundo bíblico não tinha tantas coisas, hoje tem muitas coisas. E, infelizmente, sem perceber, somos levados à desobediência. Por isso que Jesus disse, orar e vigiar para não entrar em tentação ou não cair. Quantos servos de Deus foram vitoriosos em meio às lutas? Não vamos dizer que não vai ter lutas, vai ter lutas. E em momentos que corriam risco de morte, tomaram a decisão em obedecer a Deus. Nós temos a decisão tomada por Moisés, ainda jovem, e um grande exemplo de escolha. Vamos a essa leitura. Hebreus, capítulo 11, dos versos 23 ao 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Você faria uma escolha dessa? Eu pergunto para você, ouvinte, você faria uma escolha dessa? Deixar uma posição de conforto para escolher ser maltratado com o povo de Deus? Moisés sabia que essa condição dele de conforto era por um pouco de tempo. E era um gozo do pecado, mas escolheu ser maltratado.
com o povo de Deus. Noé anunciava um caminho de salvação em seus dias, porém só ele e a família creram e viveram essa verdade salvadora. Vivemos uma época em que todos querem ser abençoados. Todos têm direitos. E os meus direitos? E os meus direitos? Quando fala em deveres, a grande maioria faz de bobo, faz de surdo. O irmão Paulo escreveu, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, verso 7. É pesado o que eu vou falar, mas é verdade. Quando não obedecemos a Deus, por mais que dizemos ter fé, isso não passa de mentira. É verdade isso. Como você tem fé? Como? E a todo momento, de alguma forma, nós somos levados a escolhas. Porém, vai haver momento que a nossa escolha vai aparentar para outros insanidade da nossa parte. Eu acredito que a grande maioria achava que Moisés e outros tinham perdido o juízo. Já pensou, cooperador Giliardo? Esses homens perderam o juízo em fazer umas escolhas malucas como essa, né? E aí está o segredo para uma vida vitoriosa diante de Deus. Vamos ler Deuteronômio 28, verso 1 ao 13. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos os teus inimigos diante de ti, que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que tu puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amém. Nesse sentido, o irmão João escreveu em 1 João 3, verso 18, o verso 22 e o verso 24. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Verso 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Você só quer ser abençoado, mas os caminhos das bênçãos vêm pela obediência. Nosso irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 3 ao 7, ele diz que Jesus morreu
para que nós conseguíssemos cumprir, para que em nós fosse cumprida a justiça da lei. Em nós que não andamos segundo a carne. O nosso irmão Paulo, ele diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O texto diz, de 1 João 3, o verso 24, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Está em Deus, está em Cristo, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Se Deus está em você, por que você não consegue cumprir a vontade de Deus? Por que você não consegue sujeitar a lei de Deus? É fácil dizer, foi abolido, é fácil, mas só foi abolido 9, né? Não é 9 não, só 1, né? Foi abolido, né? Gênesis, nós vamos trazer um exemplo de submissão a Deus e uma pessoa que tinha o Espírito de Deus. Gênesis 39, verso 1 ao 23. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com José, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia em que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que estava a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim um servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor
prosperava. Amém. Aí está o segredo. Amém. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mesmo injustiçado, vendido por seus irmãos, escravo, na casa do seu senhor Potifar. O Senhor estava com José e foi um homem próspero. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor era sobre tudo que tinha na casa e no campo. Qual é o segredo? Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José é preso. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor estava com José, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará por cima e não debaixo. É até isso só que as pessoas leem, cooperador Giliardi. Infelizmente. Agora vamos ler o resto. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Assim as pessoas leem. Só estará por cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Se obedeceres. Nós devemos andar por fé e não por vista, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:7. A fé verdadeira sempre vai nos levar a obedecer a Deus e confiar nele em suas palavras, por mais difíceis que sejam as situações. Nós temos a história de José. José falou para o copeiro: olha, quando você for restaurado ao seu posto, diz às pessoas ao meu respeito, diz a eles que eu sou inocente. Gênesis 40, verso 13 ao 15. Gênesis 40, verso 23 diz que o copeiro mor, porém, não lembrou de José. Gênesis 41, verso 1, aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, passou 2 anos que o copeiro já estava liberto, mas nunca tinha falado de José. Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas. Sonhou também com 7 espigas miúdas e 7 espigas cheias, e as miúdas devoravam as cheias. Gênesis 41, verso 8 ao 17, o faraó acorda de manhã, perturbado, manda chamar os adivinhos do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse. Então o copeiro mor falou a Faraó dizendo: hoje eu me lembro das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado comigo, pondo-me na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro. Então tivemos um sonho na mesma noite. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos o sonho a ele e ele interpretou o sonho conforme o que cada um de nós sonhamos. E assim como ele interpretou, assim aconteceu. Então, Faraó, ouvindo aquilo, mandou chamar José e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se José e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. De ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então contou o sonho. Eu estava assim, sonhei assim. José não estava numa posição boa. José estava ali como escravo. Se José era escravo, na mente das pessoas era porque o Deus de José não estava com ele. E ainda José não acreditava nos deuses do Egito. Mas os magos, os encantadores que acreditavam nos deuses de Faraó não puderam interpretar, e aí chamam José. Gênesis 41, verso 25 ao 44, você pode ler aí. Então disse José a Faraó, falou tudo. E José orienta Faraó que arrume um homem sábio para colocar sobre o negócio, que adquira 1/5 da terra do Egito, que plante, que recolha. O José disse: ajuntem toda a comida destes anos bons que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem para que não pereçam de fome. E essas palavras foram boas aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse em quem haja o Espírito de Deus? Compensa servir a Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço de José, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante de José, e clamavam diante dele: ajoelhai,
E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Quantas vezes queremos sermos abençoados, queremos bênçãos, porém duvidamos de Deus, desobedecendo a sua palavra. É como conta uma história de um homem que esticou, o cooperador Giliard, um cabo de aço sobre as cataratas do Niagara, que ficaram na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Ele esticou esse cabo, em seguida atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão, extasiada, aplaudia, gritava. Aproximou-se de uma senhora que estava no meio do povo, o homem se aproximou dela e perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Ela disse: é claro. A senhora acredita, ele perguntou de novo, que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, a senhora diz: eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão e uma pessoa dentro dele? Tenho certeza que sim, a senhora disse. Então disse o homem: a senhora poderia, por favor, ajudar-me nesse número, entrando no carrinho? Ela disse: de jeito nenhum. Não. Ela acreditava, mas não confiava. Infelizmente, em nossos dias, a grande maioria dos crentes tem agido assim. Muitos dizem que vivem pela fé. Que fé é essa? Será? Uma fé que não arrisca nada? Que fé é essa? Que fé é essa? O Senhor era com José. Tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. O caminho das bênçãos é a obediência a Deus. Ainda que chorando, ainda que gemendo, ainda que pareça difícil, ainda que correndo risco de vida, nós temos que buscar em Deus forças para obedecê-lo. O nosso irmão Tiago escreveu em Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. A verdadeira fé não anula a lei de Deus. A verdadeira fé nos leva a obedecer a Deus, ser dependente de Deus, ainda que em momentos difíceis, como tenho falado. Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? Nosso irmão Paulo diz: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, e a verdadeira fé estabelece a lei no seu devido lugar. Se te falta força, peça a Deus, mas nunca seja desobediente a Deus. Tenho certeza que Deus te abençoará na obediência. Abraão, o pai de todos na fé, tinha uma fé bíblica. Ele não era como a grande maioria dos crentes em nossos dias. Vamos ler? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Era obediente. Era um homem de fé, uma fé verdadeira, não era cooperador. Louvado seja Deus, ministro. Foi abençoado, aprendeu a obedecer, aprendeu a confiar em Deus. Romanos 4:16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Aí tem gente que diz assim: nós somos crente com crente Abraão, mas o crente Abraão era crente da fé, porque obedecia a Deus, ele era crente porque acreditava na lei, ele recebeu a justificação antes de ser circuncidado, porque ele tinha fé. Vê que a fé verdadeira não anula a lei. Percebeu que o fato de Abraão ser salvo pela fé e a graça não fazia dele um desobediente. Repito aqui, não há bênção na desobediência. Deuteronômio 28, verso 15 ao 20. Esse é o contrário da bênção. A desobediência trará essas situações. Deuteronômio 28, verso 15 ao 20. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí, maldito serás na cidade, pode mudar para o campo, vai ser maldito do mesmo jeito. Maldito o cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a cria das tuas vacas, tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti
a maldição e a confusão e a derrota em tudo que puseres as mãos para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Deixar de obedecer a Deus é deixar Deus. Essa é a verdade. Você quer ser abençoado? Vamos ler Tiago 2, versos 19 ao 26. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim também a fé sem as obras é morta. Ah, eu sou salvo pela fé. Não tem obras. É morta. Deuteronômio 28, verso 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. A fé verdadeira nos leva a confiar em Deus, mesmo que arriscando a vida. Um exemplo nesse sentido foi Raabe. Raabe é um bom exemplo para nós. Vamos ler Josué 2, verso 1 ao 6. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconheci a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. Eu pergunto aqui para os nossos ouvintes: você se arriscaria? Isso é fé. Fé. Arriscar. Vamos continuar lendo Josué 2, verso 8 ao 21, e você vai ver o que aconteceu. E antes que eles dormissem, ela, Raabe, subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai,
e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até à morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Raabe então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nós fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Isso dizendo os espias, pedindo para que Raabe fizesse. Colocaste um cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a tua família de teu pai. E será, pois, que qualquer que sair fora da tua porta, da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela colocou o cordão. Amém. A fé vem pelo ouvir. Está aí. Raabe estava ali numa cidade idólatra, uma cidade que não conhecia o Deus verdadeiro, mas ouviu falar das coisas que Deus tinha feito. A fé vem pelo ouvir. Você viu que a fé leva a pessoa a obedecer. Olha que interessante. Eles fizeram um acordo. E disseram-lhe aqueles homens: eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. E então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela na hora. Tem crente que sabe o que Deus quer, mas fica para depois. Tem crente que ouve falar das grandezas de Deus, da misericórdia de Deus e tudo, como Raabe ouviu, mas não responde o chamado de Deus. E depois diz que é salvo pela fé. Como é salvo pela fé? Como? Raabe se salvou e salvou outros que acreditaram nas palavras transmitidas por ela. Então, um crente, quando é um crente fiel a Deus, um crente de fé, cooperador, ele salva a si próprio e os outros também. Verdade. Agora imagina se alguém vai acreditar em você. Deus diz: Noé, faz uma arca, Noé está dormindo. Noé, faz uma arca, Noé está dormindo. Igual o Ló, não é? Deus manda, sai, o Ló fica lá brincando. Precisa do anjo pegar ele pelas mãos, não é ele e a família, senão eles morrem lá. Está cheio de crente desse jeito. Depois eu procurar um fio de escarlata aí. Depois a gente acha um fio e coloca. Não, ela correu logo e colocou. Raabe se salvou. E salvou outros que acreditaram nas palavras transmitidas por ela. Josué 6, versos 22 ao 25. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Então entraram os jovens espias, tiraram Raabe e seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram a toda a sua parentela. Olha que coisa, que trabalho maravilhoso que Raabe fez, não foi? Sim. E os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Ela arriscou. Você quer ser um crente, mas não quer arriscar. Você quer que as coisas contribuam para o seu bem,
Mas você não tem amado a Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, verso 28, tradução NVI. Eu quero finalizar com Deuteronômio 28, verso 1 e 2. E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você tem o Espírito de Deus? Hebreus 10, verso 15 ao 16, também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor diz, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Deus deseja, por meio do Espírito dele, fazer de você, de mim, de cada um de nós, obedientes à palavra dele, por amor a cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu refleti bastante. E você também refletiu? Em nome do Senhor Jesus, foi uma palavra maravilhosa. Os caminhos da bênção. Nós aprendemos hoje que a fé verdadeira nos guia para obedecer a Deus. Uma fé verdadeira é uma fé com obras. Uma fé verdadeira é uma fé que obedece a Deus. Amém. Então é isso, ministro Lucas. Eu passo para você agora a oportunidade. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês e que a paz esteja com todos. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos vocês. E se você quiser, pode estar solicitando, depois nós enviamos o áudio a vocês, tá? Um abraço a todos, vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra que tem nos aconselhado, graças te damos por tua bondade, a tua misericórdia, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, de bondade, e que nos aconselha para o nosso bem. Agradecemos por tua orientação. Te agradecemos por mais um programa e rogamos que o Espírito do Senhor, o Eterno, possa estar nos nossos corações, de maneira que nós venhamos estarmos cada vez mais firmes no propósito de servir ao Senhor. Agradecemos por cada ouvinte, apresentamos os pedidos de oração em suas santas mãos, ó Eterno. Abençoa, Senhor Deus Eterno, a Margarida com saúde, com paz, dando alegria a este coração. Rogamos a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor infinito sobre ela. Também, ó Eterno Deus, nós pedimos também pela dona Joana, estenda suas mãos de misericórdia. Rogo nesse momento pelo irmão Tiago, por sua família, pelo seu filho que se encontra internado, que o Senhor possa dar a ele, ó Deus querido, uma ótima restauração e que o mais breve possível eles possam estar voltando para os seus lares. Dê-lhes segurança em meio a essa insegurança que existe e está existindo nos nossos dias, onde as pessoas estão, ó Deus querido, temerosas. Dê a cada coração, Senhor, fortaleza, segurança. Repreenda a perturbação, Senhor. Sabemos que a situação em que nós passamos, o mundo está passando com esta pandemia, tem tirado a paz das pessoas, tem trazido uma falta de paz, também tem trazido a outros uma falsa segurança, a pontos de muitas vezes as pessoas se arriscam, se expõem demais. Trabalhe os corações, Senhor Deus Eterno, com tua palavra, conscientizando de acordo com teu querer. Nós oramos nesse momento por cada pedido de oração. Estenda suas mãos todos que estão acometidos por este vírus, por esta enfermidade, que estão internados, lutando por suas vidas. Dê oportunidade de vida a cada um, ó Eterno, repreendendo o espírito destruidor desta enfermidade. Rogamos que esse mal possa passar e que as coisas possam voltar ao seu estado de normalidade dantes. Nós agradecemos, ó Eterno, confiamos na tua palavra, Senhor. Sabemos que tudo, ó Eterno, está sobre as suas mãos e que o Senhor tem controle de todas as coisas e que para o Senhor nada é impossível. Assim nós agradecemos ao Senhor. Pedimos por aqueles que não têm força, que se encontram enfraquecidos na fé, que não têm condição de obedecer, Senhor, que muitas vezes fraquejam.
Fortaleça o coração de cada um com teu espírito. Dê a cada um, ó Deus querido, decisões corretas. Dê a cada um a condição, a capacidade de tomar decisões ao teu lado. Que não venhamos ser meramente ouvintes da tua palavra, mas praticante. E que essa prática venha a ser por meio da fé exercida, por meio do conhecimento da tua palavra em nossos corações. Ó grande Deus, rogamos por todos, rogamos por aqueles que estão ouvindo a programação, que não fizeram os seus pedidos de oração, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Toque o coração de cada um, despertando, dando livramento. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, que têm lutados. Fortaleça o coração, dando ânimo, coragem. Fortalecendo, dando amparo, Senhor. É o que nós te pedimos. Rogamos uma semana de bênção e de paz, que teu Espírito possa estar guiando os nossos corações nos caminhos da tua vontade, para que assim nós possamos sermos abençoados com as bênçãos do Senhor, ó Eterno. Continue, ó Deus querido, fortalecendo, e que aqueles que não têm tomado a decisão de servir ao Senhor, possam tomar decisão de servir ao Senhor. Sabemos que em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor tem operado, ó Deus querido, em favor daqueles que amam ao Senhor. Assim nós agradecemos, assim nós te louvamos por mais um programa, no nome santo de Jesus o Cristo, e rogamos por todas as famílias, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Paz seja contigo, um abraço, que o eterno Deus te abençoe, dando uma semana de bênção e de paz. Paz seja contigo, cooperador Giliardi, que Deus o abençoe, abençoando a sua família, em nome de Jesus. E assim encerramos o programa A Luz das Escrituras, em nome de Jesus.